Salve, salve nação, saudações! Eu sei que você aí gosta muito deste programa aqui, o Linha de Passe da ESPN. Galera, separei aqui pra vocês um trechinho onde eles falam muito de Flamengo. É isso aí, se você já gosta, então, deixa o like aí que eu gosto bastante do like também, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês, cara. Todo dia eu agradeço a Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelos meus inscritos do canal. É verdade, cara, vocês são demais. É graças a vocês que eu estou aqui, tá bom? Cara, quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição, Grupo Disney, canal aqui do YouTube, link na descrição, ESPN Brasil. É nóis, tamo junto. E no primeiro comentário fixado tem o link do nosso parceiro, Gavia News. Clica no link, cadastre-se para você receber as notícias do nosso Flamengo por WhatsApp. É muito simples e rápido, vale a pena e eu recomendo. Clica no link e confira. Valeu, galera. Vamos então aqui ver o que eles falaram sobre Flamengo, semifinal do Carioca, jogo contra o Bangu e Paulo Souza. Vamos lá, galera, simbora. Vamos falar o seguinte agora, sobre o Flamengo e a goleada 6-0 para cima do Bangu. Aí aquele, né, não, porque nós aqui somos ponderados. Empolgou o Vitor? Não, então. Assim, mostra, né, Bangu à parte, qualidade do adversário à parte, estadual à parte, que o trabalho do Paulo Souza está mais consolidado? Eu acho que deixou uma coisa muito clara para quem tinha alguma dúvida ainda se ele está testando ou se é o trabalho dele um time diferente de acordo com o adversário. Ele fez testes, eu acho que ele vai continuar, obviamente testando um pouco aqui e ali, porque ele precisa de conclusões, mas esse jogo é um carimbo. Olha, eu vou adaptar o meu time, a minha formação, a escalação, a estratégia, a tática de acordo com o adversário. Não esperem aquilo que o Jorge Jesus fazia, que também modificava o time, tá? Essa coisa que era toda vez o mesmo time é bobagem, mas que certamente modificava menos do que o flamenguista verá com o Paulo Souza ao longo da temporada. O Everton Ribeiro, por exemplo, jogando numa outra função, com a qual ele está mais acostumado, o Lázaro jogando mais aberto pela esquerda, o Bruno no banco, o Bruno que para mim vai acabar sendo titular. Ele vai adaptar o Flamengo de acordo com o adversário, o que talvez leve algum tempo. Ele fez isso contra o Bangu. O Bangu é um time que sai para o jogo. E aí, aliás, ficou muito claro, né? Se você tem um time tecnicamente bem pior que o outro, e você quiser sair para o jogo, você sabe o que vai acontecer. Se você tem alguma dúvida sobre o que vai acontecer, assista Flamengo e Bangu. Né? Você vai entender exatamente o que acontece. Estou falando com times com muita diferença. Então, era óbvio que para o Bangu, o ideal não era ter dado esse espaço todo para o Flamengo. Mas eu acho que o time está crescendo. Ele ainda vai crescer, creio eu, certeza não tenho, bastante. E no final das contas, o trabalho vai ser avaliado por conquistas ou não conquistas. Mas se você olha o Flamengo da chegada dele e olha o Flamengo desse jogo, você vê um abismo enorme. Quer dizer, o time decolou e já subiu. E o flamenguista sabe, como ele sabe, que ainda está longe do que pode chegar. E aí vai depender, obviamente, da temporada, das convocações, das lesões, do tempo que ele vai ter para treinar, de quem se adapta melhor em cada função. Então, eu acho que, não pelo resultado, pelo que tem acontecido, vale a empolgação. Só não pode ser gigantesca ainda. Talvez mais para frente eu diga, não, pode voar com a empolgação, mas nesse momento vale sim alguma empolgação. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Se você separa o Flamengo 2, Resende 2, né? O Flamengo perdia até os últimos minutos. Quanto tempo? 2 semanas antes. 2 semanas, isso. Foi há 15 dias atrás, Não estava tudo errado. Se você pega o Flamengo... se você pega o Flamengo de 6-0, vou chegar lá. Se pega o Flamengo de 6-0, não está tudo certo. Só que estou tentando medir só pelo placar, o desempenho. A recomposição tem um problema lá do lado direito. Então, mas o que eu consigo ver nesse Flamengo o Flamengo de sábado, talvez se ele gera alguma empolgação, como falou com o Birner, é que eu acho que ele ticou muitos itens ali daquela checklist, sabe? De situações que eu acho que fazem falta para esse grupo. O Flamengo reclama de gramado há muito tempo. O Flamengo sente falta de torcida há muito tempo. O
O Flamengo tinha dificuldade para se mobilizar no Campeonato Carioca desse ano. Então ele começa a fazer uma série de situações. E dentro de campo, um Flamengo que passou um grande período de testes e que agora vai começar a fazer algumas provas com o professor Paulo Souza, ele deu resultados com bola. Era o Bangu, mas podia não encaixou contra outros times. Então, assim, esse Flamengo que começa a dar um verdinho ali em muitos itens, que é sinônimo de sucesso há um tempo, pelas mãos de outros treinadores, ou início de trabalho de alguns treinadores que depois não foram colocados mais em sequência, ele se aproxima um pouco mais do que empolga a torcida. Era um sábado, absolutamente um jogo que não mudaria a situação de tabela, mas era um sábado de volta ao Maracanã. Isso para o torcedor e para o jogador do Flamengo desse elenco atual tem muito peso. Eu lembro que no início da pandemia, esse grupo reclamava demais com a diretoria. Estamos sem torcida, dá para colocar a música da torcida, dá para brigar para ter um mínimo de público, está complicado, o gramado não está legal, tenta mudar para não sei aonde. Então, assim, é muita coisa que incomodava, que tirava um pouco do potencial, que fazia o Flamengo só querer correr nos 15 minutos finais contra o Resende, que os astros começam a se alinhar ali para esse Flamengo. E aí tem o trabalho, que o Vitor fala. Tem um abismo enorme do que era o início do Paulo para o que é agora. Então, para esse Flamengo fez uma preparação até aqui para agora ter que vencer, não só fazer teste, que é semifinal de Carioca, que é uma possível final contra o Fluminense, que é uma fase de grupos de Libertadores, que é um início de Campeonato Brasileiro. Esse Flamengo agora, parece que ele começa a juntar muitos fatores que eram sinônimo de sucesso. A empolgação, para mim, vem daí, não só pelo 6-0, mas é muita coisa que dava certo há um tempo atrás, que o Flamengo se distanciou, que para mim ele se aproximou, não só pelos gols, pelo resultado de sábado. Parabéns, cara. Sensacional os comentários, hein? Com vários nomes e capacidades diferentes de cada jogador para aquele formato. Então o Flamengo hoje joga com 3 zagueiros. Você pode ter um lateral fazendo o terceiro, Felipe Luiz, ou jogar com 3, mas 3 zagueiros. E aí as funções podem mudar um pouquinho. Você já pode jogar com o Rodinei na direita, ou já pode jogar com o Mateuzinho, já jogou com o Everton Ribeiro, jogou com o Lázaro. Então o que é? É uma mudança de sentido no jogo do Flamengo. O Flamengo tem 3 zagueiros, à frente 2 volantes. Pode ser Andréas, pode ser o Arão, pode ser o Thiago Maia, pode ser o João Gomes, mas 3 e 2 volantes. Os caras que completam o quarteto de meio de campo vão fazer as beiradas do campo. Pode ser o Rodinei, aqui no caso foi o Mateuzinho, o Lázaro ou o Everton Ribeiro do lado esquerdo, mas as beiradas são desses jogadores. Por quê? Porque você vai ter, aqui jogou Everton, Arrascaeta e Gabigol. Eles jogam por dentro, é o jogo interior, centralizados. Pode ter o Bruno Henrique com o Arrascaeta, o Pedro, vão jogar assim também. Não são jogadores que você vai ver nesse corredor lateral. Então é um Flamengo que ele conseguiu mostrar como que taticamente ele vai se comportar com os mais variados jogadores. Então, mais variados jogadores. Aí eu só queria entrar porque nunca, em nenhum momento dessa trajetória do Paulo Souza no Flamengo, houve motivo algum para se duvidar do Flamengo. Nunca, em nenhum momento. Quando ele estava testando, experimentando, mudando aqui e ali, era tão evidente que ele estava mudando, testando, experimentando. E tinha corneta, e tinha crítica, e teve isso, e teve aquilo. Faz parte. Não, eu não acho que faz parte. Essa coisa de normalizar, porque o torcedor... Beleza, o torcedor, eu já falei, ele tem o direito de tudo. O direito do torcedor eu não discuto. Tudo bem, só não ajuda. A inteligência, quer dizer, o quanto ele prejudica o próprio time, que é teoricamente uma coisa com a qual ele está tão preocupado... não existe. Não há inteligência nesse tipo de ação nos jogos em que claramente o Paulo Souza... Eu concordo contigo. Estava experimentando, porque ele estava experimentando. E acho que o desenho, mais ou menos, ele desde o começo deixou claro qual era. Esse desenho com os 3 zagueiros, com 4 caras, né, que iam ser 2 pelos lados, que vão ser os responsáveis pelos jogos pelos lados, e 2 volantes, e os 3 da frente mudando, eventualmente tendo um meia e 2 atacantes, 2 meias e 1 atacante, como foi agora. Legal, acho que o torcedor gostou mais de ver o Everton Ribeiro na posição que ele jogou contra o Bangu do que naquela posição que ele vinha jogando, mas o Paulo Souza tinha que ter todo o direito do mundo para fazer o que ele estava fazendo, para chegar às conclusões às quais ele chegou. Só para encerrar, Paulo, então assim, eu acho que não havia nenhum momento para se duvidar do Flamengo, não havia nenhum motivo para se duvidar do Flamengo naqueles momentos.
não há nenhum motivo para se duvidar do Flamengo com um técnico competente e um baita elenco, talvez ainda o melhor elenco, mas também não há motivo para empolgação depois do 6-0 contra o Bangu. Isso aí realmente acho que não tem. Eu gesticulei até porque eu achei interessante você usar o passado, né? O tempo passado do verbo. Porque você acha que isso pode voltar a qualquer... Não, eu quero perguntar se está na hora de começar a dar fruto essa experiência que ele ainda faz, mas que fez, como você utilizou no passado. Fruto de desempenho ou resultado? Ambos. As duas coisas. Porque tem aí um Desempenho, clássico. sim. Resultado... Tem um clássico e tem a reta final. O campeonato estadual. Tem clássico e tem reta final de campeonato. Sim, para ser direto. Então, assim, Olhando tá na hora do Flamengo já ter uma cara, tá na hora dele começar a colher um pouco dos frutos, não tudo, né? Esse é o Flamengo do Paulo Souza. Cuidado para não cair na história do 11, que talvez não seja dele. Não, longe disso. Talvez seja dele. Longe disso, não. Eu falo do desempenho do time, daqueles que eles escalarem. Não, talvez nem deva ser, porque ele vai ter sempre 2 ou 3 caras muito fortes no banco. Então, contra o Vasco, se é isso que você está falando, você olha o time do Vasco, você olha o que o Vasco tem produzido, você tem que esquecer o último clássico entre as equipes e o jogo tem que ser diferente. Mas eu entendo ainda se o time oscilar. Agora, se o time jogar as 2 partidas com o Vasco, contra o Vasco, como jogou a última, eu vou dizer para você que faltou desempenho, porque é muito difícil você jogar no nível que o Flamengo tem atuado no seu melhor padrão atual, não naquele que ele vai chegar, e não conseguir uma vitória, pelo menos em um dos jogos, com bastante tranquilidade. Contra o Vasco, que é um time que oscila muito. Vi a entrevista do Zé Ricardo ontem. Ele não tem esse direito. Que não anima muito, né? Nesse caso, sabe onde eu acho que pode estar esse teste assim, que você propôs aqui, a hora de tipo assim, entregar? é um teste valendo, né? Um piloto que vai pro ar. O Flamengo teve um teste precoce, talvez por data, com a situação da Supercopa. E ele entregou. Em desempenho, ele entregou. Entregou desempenho. Era um Atlético Mineiro, um jogo empate, resultado absolutamente normal, e perdeu nos pênaltis com 12, 13, 14 cobranças. Eu acho que ele vai ter um teste de toda essa empolgação ou não empolgação, se as coisas estão se alinhando ou não, talvez numa eventual final. Porque aí é um estadual, é um início de trabalho, mas tem uma questão maior, uma pedra no sapato. O Fluminense recentemente não perde para o Flamengo, o Fluminense está embalado, é um Fluminense de Libertadores, é um Fluminense que se prova em... Imagina se o Fluminense chegar ali numa série de vitórias mantida até lá. E pode manter a tendência. A Vitória interrompeu o sábado, né? É verdade, com o time totalmente reserva, né? Por isso, Pedro, pelo que você está falando... Mas invencibilidade. Invencibilidade, tudo bem. Pelo que você está falando, Pedro... Por isso que eu acho que assim, a situação de uma eventual final contra o Fluminense é completamente diferente de uma semifinal contra o Vasco. Eu acho Porque assim, a diferença, aí não tem jeito, a coisa da camisa, da tradição, da história, não tem jeito. Quando a jogos, diferença é tão grande, em 2 jogos, com todo o respeito que a história do Vasco aí você tem que prevalecer. Eu acho que a semifinal ela se encaixa muito mais na preparação do estadual do que nas partidas decisivas. Eu acho que as partidas decisivas... Essa foi a minha pergunta. Elas vão chegar no Fluminense. O grande jogo ele tem que é o Fluminense. Isso, porque tem um contexto, o retrospecto, tem o que o Fluminense está fazendo, tem talvez teve desempenho contra o Atlético, não teve a taça que a gente queria, vai ter agora, tem um tetracampeonato que o Flamengo não tem estadual, tem um desejo de sim, apesar de ser um estadual, uma taça para o Maracanã, agora 100% de público trocado, gramado, esse time. Novo treinador também o estadual, a gente não quer o fim do estadual, a gente quer que se jogue as partidas que tenham que ser jogadas, não 16 jogos, mas talvez 8, 6. Então, e tem esse peso. Acho que o teste pode estar ali, Paulo. Não é que a partir dali o Paulo Souza tem que sair, ou tem que ficar, deu tudo certo, deu tudo errado. Mas vai ter um teste muito interessante. É um teste mais importante. Agora, não quer dizer que não possa acontecer uma derrota para o Fluminense. Muito pelo que o Fluminense está fazendo. Eu acho que, por exemplo, não cabe, seria inadmissível e inaceitável que ao final de um campeonato por pontos corridos brasileiro, o Flamengo ficasse abaixo do Fluminense. Sim, concordo. De acordo, Isso concordo não pode perfeitamente. Isso não pode agora, aceitar. No contexto atual, agora, concordo. Nesse momento, com o time sendo remontado, ele acabou de começar o trabalho, fazendo um monte de teste, e não é que ele mudou pouco, ele mudou muito. Fluminense competitivo. Se acontecer de perder final de estadual para o Fluminense, que é um bom time, que está jogando bem, que está fazendo tudo o que você disse, é algo que pode acontecer, que faz parte do futebol. E acho que valoriza, inclusive, esse início dele. Claro. Inclusive Libertadores. A expectativa do elenco do Flamengo é um elenco que você olha e fala, pode chegar à final. Você olha para o Fluminense e fala, o Fluminense ainda não tem essa capacidade, a quantidade de jogadores de qualidade
que tem o Flamengo para suportar uma competição desse nível. Então, assim, se o Fluminense cair antes, isso está dentro... O torcedor do Fluminense não vai aceitar isso nunca. Mas quem está dentro do Fluminense sabe que aquele elenco tem um limite. E que, se passar do limite, já é um... Nós vamos falar depois. Olha o discurso do presidente do Fluminense e pega o discurso do dirigente do Flamengo. Exatamente. A gente vai falar disso depois. Para ofereceram 20 milhões por um central, falou assim, passa amanhã, fiado só amanhã. E o outro falou assim, está vendido. É a diferença, é a realidade. Para ontem. Para ontem. É a realidade, cara. E é preciso aceitar isso. Esse tema é legal para o próximo bloco. Opa. Nós vamos falar da negociação do Fluminense com o Betis, o Luiz Henrique. Pois é, cara, ofereceram 20 milhões para o Pedro e o Flamengo falou, não, muito obrigado, passa outro dia aí, não tô afim não. E lá pro Luiz Henrique, né, do Fluminense, ofereceram 72 milhões de reais, os caras venderam na hora. Olha a diferença. Olha a diferença de estrutura, planejamento dos times, né, cara? É muito grande, né? Galera, é o seguinte, o trabalho do Paulo Souza está sendo bem consolidado. A cada dia, né, a gente vê uma evolução no time e os testes que ele vem fazendo, cara, vai chegar uma hora que não vai ser teste mais, vai ser o jogo dele. O jogo dele é esse, não tem 11 titulares. Ele vai usar ali 5, 6 jogadores titulares sempre. Gabigol, Arrascaeta, o goleiro, de repente, 2 zagueiros, 2 meio-campistas. Mas a gente sabe que ele vai fazer o rodízio, vai fazer o giro, né? Porque assim ele estuda cada adversário. É um jogo diferente, né? Então, assim, ele monta cada jogo conforme o adversário. Nunca o time vai ser o mesmo, né? Por causa da forma que joga o adversário. Agora, contra o Vasco, a gente não sabe se ele vai utilizar o mesmo time que ele jogou contra o Vasco neste Campeonato Carioca. A gente não sabe. Porque o Paulo Souza é assim, cara. Ninguém consegue saber o que passa na cabeça dele. Ele muda toda hora o time. Mas, se tem uma coisa de positivo que a gente pode tirar, é que ele é estudioso, é inteligente, ele tem cartas na manga, é um cara estrategista. Então, a gente pode ficar muito contente com isso, né? E ter em mente que este ano pode ser diferente. O ano passado foi do jeito que foi, né? A gente acabou ali chupando o dedo, não ganhando nada expressivo, só ganhou o Carioca e a Supercopa do Brasil ano passado. Mas este ano pode ser diferente sim, com este cara, com o Paulo Souza. Galera, quarta-feira então tem mais. Flamengo pega o Vasco. Mando do Vasco, depois mando do Flamengo. É jogo de ida e volta, semifinais do Carioca, depois sem a final. Flamengo deve passar, hein, cara? Tem que passar nos 2 jogos, né? Pra dar aquela alegria pra nação. E aí, você está confiante, está contente? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. Só quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Isso aqui é Flamengo. Saudações. Fui.